Boa tarde, meu nome é Fábio Martins, eu sou editor de matemática na Editora Moderna. Hoje a gente vai fazer uma live sobre a BNCC na prática, focando matemática. E nossa convidada de hoje é a professora Sônia Vidigal, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e professora do Instituto Singularidades. Tudo bem, professora? Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, boa tarde. Espero poder contribuir aqui para pensar um pouco a área de matemática. Legal. Acho que é legal você começar falando um pouquinho, né, da sua visão da base, retomar um pouquinho, né, das competências. Eu acho que entender como essa base foi estruturada, e acho que esses encontros que vocês estão fazendo estão ajudando bastante nessa ideia, porque vocês começaram explicando a estrutura, mas a base tem 10 competências gerais, que são destinadas a todas as áreas, e a ideia é que todas as áreas, ao se encontrarem e durante o percurso da escolarização, ajudem a construir essas 10 competências, como vocês viram no primeiro encontro desse segmento. Então, pensar o segmento da matemática, eu acho que vai ao encontro de pensar assim, como que essas competências específicas da área de matemática, junto com as competências específicas das outras áreas, podem ajudar a atingir essas competências gerais, que é o que nós estamos delineando para esse público, né, o que nós esperamos dessa escolarização básica ao longo do percurso. Então, dentro de cada área, nós temos as competências específicas, que devem conversar com essas competências gerais. Temos os objetos de conhecimento, né, que são conteúdos, conceitos, processos, e temos as habilidades. Então, a gente não ensina competência, né? Acho que competência não é um termo novo, a gente já estuda faz tempo essa questão do que são competências, do que são habilidades, mas de vez em quando, ainda na nossa prática de professora, a gente pensa assim, então como eu ensino competência? A gente não ensina, e daí esse processo, acho que a base traz bem claramente, quer dizer, as habilidades vão conversar com os conteúdos e pensar como que posso construir essas habilidades a fim de que esse sujeito construa essas competências visando esse segmento maior dessas competências gerais. Sim. Então, pensar sobre essas habilidades, sobre esses objetos de conteúdo e sobre essas competências específicas, que acho que é o papel de cada área, né? Sim. A gente pode até olhar nessas competências específicas alguns termos que talvez gerem algum estranhamento no sentido de por que seria uma competência específica o interagir entre pares? Ou por que seria uma competência específica trabalhar coletivamente? Que consta na lista das competências específicas. Que é um foco grande da BNCC, né? Desenvolver o trabalho em grupo, né? Desde o Fundamental 1, né? Já tem essa preocupação. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso nos ajuda a pensar assim, nós, na área de matemática, também temos que contribuir, sim, né? exatamente. Então, acho que, uma vez que é foco, como você disse, a gente tem que pensar assim, será que a gente está contemplando esse trabalho em grupo, essa interação, esses projetos baseados em problemas, Sim, quer dizer, de que forma? Então, tanto ao colocar como competência específica, tanto nos faz lembrar de que é nosso papel também, né? Quanto faz pensar que, assim, como que eu vou montar um currículo, pensar em atividades para atingir, quer dizer, atingir e desenvolver, né, essas habilidades e competências. Então, eu acho que isso é uma coisa que, mesmo com o estranhamento inicial, fala assim, não, é porque nós, nesta área, também temos que pensar nisso e, obviamente, outras áreas também pensarão, como cada uma contribui para esse objetivo. Então, acho que isso é muito importante na hora que a gente está pensando o planejamento, né, porque a base vai nos ajudar a montar o currículo, a pensar o planejamento, a imaginar como que a gente vai trabalhar com esses alunos na escola a partir desses referenciais gerais que são para toda a nação, mas a minha escola específica, numa comunidade específica, vai adaptar e pensar estratégias para
atingir essas competências gerais. Sim. Então, eu acho que por aí que a gente vai iniciando o nosso pensamento sobre a base. E fica muito claro também nessas competências específicas a importância de colocar o aluno como protagonista mesmo, né? Como essa formação cidadã, né? E então a gente vê, mesmo dentro das específicas de matemática, essa preocupação em formar um cidadão, né? E trabalhar essas competências que estão ligadas com outras áreas, né? Isso é muito importante, isso que você falou é muito importante. Quer dizer, a gente vem num processo em que na educação a gente discute todas essas coisas, né? A gente fala de protagonismo juvenil, a gente já fala disso faz tempo, mas na hora que a gente coloca no documento e que a gente dá luz dentro de cada área, isso faz a gente parar e pensar e ter que ressignificar para isso virar uma prática efetiva, né? Sim. Eu acho que virar hábito, inclusive. Virar hábito, pela prática, né? Pela prática, virar hábito. E acho que essa ideia da gente ter um novo documento que a gente tenha que pensar nos faz olhar mesmo para as práticas antigas, mesmo para coisas que nós façamos, mesmo para coisas que não são novas, mas reorganizar para que isso flua e se sedimente de uma maneira mais atual e mais efetiva no sentido de propiciar de fato que esse aluno consiga se desenvolver. Sobre o letramento matemático... Eu acho que a base traz, ela até remete ao PISA, né? Quando ela vai especificar o que é o letramento. Então, acho que ela traz essa questão essa capacidade individual de formular, empregar, interpretar a matemática, que é levar para o dia a dia esses recursos que a gente aprende. Quer dizer, eu aprender a fazer uma conta, ela só tem sentido se aquilo for um recurso para mim no dia a dia. Eu aprender a interpretar um problema, eu aprender as noções espaciais, essa questão de representar, de observar, de classificar, elas têm sentido se eu conseguir usar isso. A gente fala muito em aluno crítico, né? Se eu realmente conseguir usar essas ferramentas para ser crítica, para análise, fazer o aluno pensar mesmo, né? Não só reproduzir, né? Não só reproduzir, quer dizer, quando os autores que falam de letramento ou os documentos que falam de letramento, citei aí uma avaliação, né, um programa, eles ajudam a gente a pensar assim, será que quando eu uso um número, eu entendo a grandeza daquele número, eu só sei usar ou eu entendo em que contexto eu posso usar, eu entendo a magnitude? Será que quando eu percebo um instrumento de medida, eu sei para que ele serve? Quando eu falo em medida, eu sei o que é medir? Então, eu acho que é muito importante. E, para isso, a gente tem que pensar nos processos. Embora não seja papel da base pensar em estratégias ou pensar no como fazer, ela foi dando pinceladas, né? Algumas dicas, né? Algumas dicas, quer dizer, que recursos eu posso usar. Por exemplo, dentro da área de matemática, ela ressalta esse olhar investigativo, que a gente pode falar, não, mas olhar investigativo é na ciência também? Sim, mas a gente na matemática também tem que se preocupar com isso. Então, ressalta a modelagem, a resolução de problemas. Acho que ninguém discute o quanto é papel da matemática pensar nessa resolução de problemas. Quer dizer, o que é resolver problemas? O que eu acho também interessante é que em várias habilidades, desde o Fundamental 1, não só a resolução, mas a elaboração de problemas, né, que já eleva ao nível de criatividade, inclusive, dos alunos, né? Isso é importante, porque acho que não sei se sempre está claro para nós, professores, por que elaborar problemas, né? Qual seria o objetivo? Às vezes até pode parecer assim, qual vai ser a utilidade? Mas isso da gente poder representar, elaborar, criar, mostra o quanto a gente já entendeu de alguma coisa e nos faz demandar outros recursos que a simples resolução não auxilia, né? Então, assim,
não basta eu só resolver o que você me propõe. Eu tenho que pensar em alguma coisa que seja desafiadora, que use tudo aquilo que eu sei até o momento, que articule. Então, é realmente um outro grau de dificuldade além da resolução. Sim. Isso é muito bem lembrado. E desde o Fundamental 1 eles pedem algumas habilidades, né, de resolver e elaborar problemas claramente, né? Desde o Fundamental 1. É importante porque às vezes a gente fica pensando assim, eles são pequenos, às vezes a gente subestima um pouco o professor, o aluno, né? Sim. Então, assim, no sentido de, esse aluno é capaz e se ele ainda está aprendendo, se ele não fizer, ele não vai aprender. Sim. Se ele não tiver oportunidade, ele não vai conseguir. Então, realmente é importante pensar em todos esses aspectos, né? E acho que também fica muito forte essa questão de que o conhecimento, ele é provisório porque ele vai sendo ampliado. Sim. Quer dizer, não é desde o primeiro momento que eu conheço algum conceito, algum procedimento a fundo. Sim. Eu aprendo um pouco, eu tenho hipótese, eu relaboro, eu aprofundo, eu me deparo com uma situação diferente. Acho que a gente poderia, na matemática, ter vários exemplos de que, como eu vejo no Fundamental 1, por exemplo, a gente pensa, se a gente está usando só números naturais, a gente pensa que uma divisão, o quociente sempre vai ser menor, né, do que o dividendo. Sim. Na hora que a gente muda a gama de números que a gente usa, se eu estou trabalhando com decimais, isso pode inverter, né? Então, dependendo... Vai ampliando os conjuntos numéricos, né? Vai ampliando. Então, pensar nesse conhecimento como algo que é gradativo, isso a base também traz explícito no texto dela, né? Quer dizer que isso vai sendo ampliado aos poucos e por isso precisa ser revisitado. O que ajuda muito, eu acho, o professor na hora de analisar a base é isso de tentar olhar sempre a habilidade do ano anterior, né? Por exemplo, pensando em números, que nem a gente acabou de falar. A gente trabalha os números racionais, mas antes a gente teve que trabalhar os números naturais. Então, sempre fazer esse link com o ano anterior e o posterior, né? Que a base tenta fazer essa ligação, né? Isso é uma coisa interessante. Isso na minha prática, eu como professora, eu demorei às vezes um pouco para entender, quando eu estava no início de carreira, por que é tão importante, por que eu preciso saber o que o meu colega que está em outra série está trabalhando? E assim, se eu sei de onde esse aluno partiu e se eu sei aonde ele quer chegar, aquele meu trabalho faz muito mais sentido, porque eu consigo dar um significado mais próprio para essa pessoa que está trilhando, né? Então, isso que você falou é uma coisa muito importante e eu, no meu começo de carreira, não tinha entendido por que eu precisava saber dos outros, né? Esse tipo de coisa. Eu concordo plenamente. Recebemos uma pergunta, né? A pergunta é a seguinte: muito se fala em leitura a serviço de todas as áreas. Que dicas você daria para as demais áreas colaborarem também na educação matemática? Seria agora a contribuição das outras áreas para a matemática. Eu acho que as áreas estão sempre interrelacionadas e depende um pouco do conteúdo que você vai fazer. Mas falando especificamente da leitura, né, que essa pessoa falou, é claro que o pessoal de linguagem, o professor de português, ele pode ajudar na fluência da leitura. Porém, há alguns conteúdos que são específicos da matemática. Embora essa busca, pensar por problemas e a problematização apareça em todas as áreas, uma situação-problema é um texto mais comum na área de matemática. E é um texto que a gente lida diferente do que a gente lida com um poema, ou que a gente lida com um texto em outra língua, ou que a gente lida com uma obra de arte. Então, é preciso ter não só essa conexão com outras áreas. Eu poderia trazer, por exemplo, uma obra de arte para trabalhar na matemática, isso é importante, mas é importante a gente, como professor de matemática ou como professor polivalente que está naquele momento trabalhando a matemática, pensar que a gente precisa cuidar desta leitura daqueles conteúdos que são objetos da matemática. Então, voltando para o exemplo da situação-problema, quer dizer,
O que são esses dados? Como que eu interpreto? A pergunta faz diferença? Sim, a pergunta faz diferença, porque se mudar a pergunta, eu tenho que pensar em chegar em outro lugar, não naquele talvez inicial. Usar outra estratégia, né? Usar outra estratégia. Então, trazer coisas de outras áreas é sim importante, mas pensar na leitura dentro da nossa área também. Até porque, pelas avaliações, né, como o PISA, por exemplo, a gente vê que a grande parte da dificuldade dos alunos em matemática está ligada à interpretação mesmo, né, da leitura, desse treino de leitura mesmo, desse cuidado de análise dos dados, né? Começa muito aí. Você estava falando do aluno ser ativo, né, que você trouxe. Mas às vezes a gente, como professor, acaba matando essa interpretação. Então, por exemplo, se eu chego e pego uma habilidade lá, eu tenho que trabalhar com problemas de adição e subtração. Às vezes a gente pega e dá uma lista que seja só de adição e subtração. Então, esse aluno aprende porque eles são rápidos, né? A gente às vezes subestima, mas eles são muito rápidos. Então, às vezes a gente aprende, dá uma lista e ele aprende muito rápido que assim, eu não preciso ler o problema, porque aqui eu só tenho que somar, porque a lista de hoje é só somar. Acaba associando, então, né? Às vezes a nossa prática, né, dependendo das escolhas que a gente faça, são escolhas que podem ir na contramão do que a gente deseja desenvolver. Então, por isso, buscar estratégias adequadas para o que a gente quer desenvolver é muito importante. Temos mais uma pergunta. A base pode gerar algum tipo de desafio específico na passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2? Eu acho que a base, ela tentou fazer uma vamos dizer assim, conversar entre as áreas e conversar dentro de cada área. Eu acho que existe uma preocupação em relação a isso. Agora, dentro da escola, a gente tem especificidades do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Eu diria que, por exemplo, a divisão de professores por área, ou um menor número de professores no Fundamental 1, acaba sendo uma coisa que a base não consegue contemplar ou não. Quer dizer, eu lidar com um único professor, ou entender que você me dá aula de matemática, o outro me dá aula de português, o outro me dá aula de artes, história, já é um dificultador. A ideia de tentar alinhar é diminuir essas diferenças e pensar como um todo. Aliás, acho que quando a gente parou de chamar de primário e ginásio, já tentou, pôs o nome fundamental, que né? Já faz um bom tempo, quer dizer, não é uma coisa de hoje, já teve uma ideia de tentar unificar e fazer uma gradação que fosse mais suave para o aluno. Mas eu acho que a gente encontra na prática ainda algumas diferenças dentro da instituição de ensino que é uma mudança, que gera uma mudança que o aluno tem que se adaptar. Né? Temos mais uma pergunta. A partir das competências gerais e específicas, que dicas você daria para os professores desenvolverem o prazer de aprender matemática? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nas estratégias. Quando a gente fala assim, vamos trabalhar com jogo, vamos trabalhar com essas coisas, algumas pessoas pensam assim, a gente vai trabalhar só porque o aluno gosta, só porque é gostoso. Não é disso que eu estou falando. Eu defendo que algumas dessas práticas sejam usadas em sala de aula, mas não é só porque é gostoso, né? Mas também porque aproxima o significado. Então, muitas vezes a matemática é pensada como uma coisa arbitrária, porque a gente se fixa em alguns procedimentos sem entender por que esses procedimentos auxiliam naquilo. Então, eu gosto de uma tirinha da Mafalda, que ela fala que matemática é uma questão de fé, ou você acredita ou você não acredita. E ela termina dizendo que, como ateia, ela devia ser dispensada dessa disciplina. Eu acho que, dependendo de como a gente trabalhe as estratégias, né, o conteúdo, mesmo a introdução de novos conceitos, isso pode ser um facilitador ou um dificultador. Então, assim, vamos dar um exemplo bem básico. As pessoas falam assim, então não tem que decorar a tabuada? Não, a agilidade na tabuada é alguma coisa que vai
ser necessária ao longo da vida. Só que, antes de eu decorar, eu preciso entender o que significa 3 vezes o 5. Então, é o 5 mais o 5 mais o 5. Se eu estou pensando uma situação, problema, será que eu estou deixando esse aluno realmente entender aquela história? Então, às vezes, na minha sala de aula, porque eu trabalhei, né, eu trabalhei na educação infantil, eu trabalhei no Fundamental 1, eu já trabalhei, então, eu tenho essa questão prática. Algumas vezes eu falava assim, a Maria e o João, eu falava assim, quem é a Maria? Quem é o João? Será que eles gostam? Mas eu não tenho só que resolver o problema, mas será que a gente está propiciando que eles pensem mesmo naquela situação? Então, eu acho que a gente tem uma série de estratégias, eu acho que a gente tem as tecnologias que a base também fala bastante. Eu acho que a gente tem que pensar em coisas que tenham significado para esse aluno, para que ele compreenda este percurso, e daí acho que eu poderia falar não só para matemática, mas para qualquer área, para que alimente aquela sede de conhecimento e não seja algo que ele faz sem saber por que ele está fazendo e que não tenha sentido. Então, não é tudo ser uma prática do dia a dia, porque nem todos os conceitos, né, no Fundamental 1, eles estão mais ligados ao dia a dia. Mas é entender o significado interno daquilo que se está trabalhando. Né? Então, acho que isso Acho que é legal você falar agora um pouquinho das unidades temáticas, né? De como é estruturado em matemática. A gente tem as unidades temáticas, os PCNs acho que chamavam de eixos, né? A gente tinha 4. A base traz 5 unidades temáticas, né? Então, a gente tem os números, a geometria, a álgebra, a grandezas e medidas e probabilidade estatística. Acho que a gente tem que pensar também como que a gente trabalha com essas 5 unidades temáticas, até uma coisa que a base levanta, que são as ideias fundamentais, né? Porque a matemática está muito associada a números na sociedade, né? Então, a gente pensa, matemática é só números, né? No senso comum, é só números. Então, pensar que não são só os números que fazem parte da matemática, eles são uma dos aspectos importantes, né, uma das unidades temáticas, mas todas elas precisam ser valorizadas e elas se integram. Isso que é importante, apesar da base separar, né, acho que para facilitar até a compreensão mesmo, né, das unidades temáticas. Eu acho que é importante que o professor entenda que a ideia é, sempre que possível, a gente trabalhe de forma integrada essas unidades, né? Elas devem ser, e até que eu mencionei rapidamente, mas não falei das ideias fundamentais, quando ela traz a questão de ideias fundamentais, é pensar assim, que peso eu dou para cada coisa, isso pode ser uma dica para planejamento, né? Quando a base indica o que é algumas ideias que são fundamentais na matemática. E se a gente pensar no que alguns autores dizem, quando eu li o texto sobre as ideias fundamentais na base, o pedacinho que eles falam sobre isso, me remeteu aos textos do professor Nilson José Machado, quer dizer, o que ele fala sobre ideias fundamentais. E o que esse professor fala é assim, o que é fundamental são conceitos que você trabalha em diversos campos, né? A gente poderia dizer, na linguagem da base, em diversas unidades temáticas. Então, um conceito que é fundamental, ele não vai estar em uma única unidade temática. E as ideias fundamentais, elas perpassam a área de conhecimento também. Então, ela não vai estar só na matemática. Então, uma das coisas que eles falam, que é a ideia de proporcionalidade, não é só da matemática. A gente pode até encontrar isso na linguagem. De equivalência, né? A ideia de equivalência, a ideia de ordem. Então, são ideias que não são restritas a uma unidade temática e não são restritas somente à área de matemática. Então, acho que isso já nos ajuda a pensar que, embora seja dividido em 5 unidades, eu não vou fazer essa segmentação tão pura na hora de trabalhar. É claro que há momentos que talvez eu esteja trabalhando mais com uma ou com outra, mas elas se interrelacionam, até porque
trabalhar uma ajuda no entendimento e na construção de outros conceitos. Quer dizer, como eu vou trabalhar alguns conceitos de geometria sem conceitos de medida e geometria, eles estão interrelacionados, ligados, né? Números com probabilidade estatística, quer dizer, a gente não separa totalmente uma coisa da outra. Falando em geometria, temos mais uma pergunta, que é a seguinte. A base fala sobre o uso de softwares para incentivar o aprendizado de geometria, né, especificamente. Você pode dar alguma dica para esse trabalho? Eu acho que a gente tem muitos softwares hoje em dia e a gente tem que eleger dependendo do que a gente queira trabalhar, né? De que conteúdo. Acho que nessa escolha há até alguns critérios assim. Algumas escolas têm alguns pacotes que são comprados, mas a maioria não tem, né? Se a gente pensar em algumas redes. Então, há muitos softwares abertos, né? Se a gente são livres, né? Softwares livres. De algumas universidades, né? Softwares de universidades. O próprio MEC tinha se proposto a começar a fazer alguns objetos, né, de aprendizagem. Isso ainda não está tão organizado assim. Mas a gente tem que pensar sempre no propósito, né, do que a gente quer e se o uso desse software vem acrescentar agregar, dentro daquele objetivo que a gente tenha. Então, eu acho importante, sim, que a gente use a tecnologia, ou às vezes a gente usa, dependendo do que for, o próprio celular do aluno, às vezes a gente usa... às vezes a gente vê até restrição à calculadora, que é uma coisa que já está nos documentos há bastante tempo. Então, assim, integrar a tecnologia é importante, pensar no porquê que a gente vai usar e tem softwares desde você ver a planificação, se eu estou trabalhando com os pequenos, a figura plana e a figura espacial, até de construções de gráficos e funções e coisas que a gente própria construção, né, que seria com régua e compasso, que a gente acaba fazendo no software, que facilita bastante também, né? Eu acho que facilita, eu acho que são coisas que se complementam, né? Sim. Eu acho que facilita muito você conseguir visualizar alguma coisa que quando você está começando a construir, você não visualiza. Você pode trabalhar, esses recursos tecnológicos trazem uma gama de visualizações que talvez você não conseguisse ter em sala de aula com o compasso, com papel, com montagem, com croquis, mas a base também coloca essa questão dos croquis, do papel, ela menciona os tablets. Geralmente coloca, né, fala quando é ideal trabalhar primeiro com malha quadriculada, ou antes do software, né, eles vão pontuando, né, nas habilidades. Eu acho que o que é importante a gente ter em mente é assim, o que eu estou desenvolvendo se eu uso a malha quadriculada? O que eu estou desenvolvendo se eu uso esse software? Qual é o ganho de cada um? E daí eu consigo determinar em que momento um é mais produtivo e em que momento o outro é mais produtivo. Para mim, a proposta pedagógica. Sim. Temos mais uma pergunta que está ligada à unidade temática de álgebra, que é o que a gente estava conversando aqui, né, antes de começar. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a ampliação de complexidade dentro da unidade temática de álgebra. Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente estava falando de começar a trabalhar o pensamento algébrico desde o Fundamental 1. Desde o Fundamental 1. Isso eu acho que foi uma coisa que assustou um pouco, alguns né? Professores talvez tenham usar a palavra álgebra nos anos iniciais, né, que a gente chama de Fundamental 1, assustou um pouco. Mas há algumas coisas que acho que a gente já fazia, né? Se a gente pensar no que é a álgebra ela é uma ampliação da aritmética. Então, quando eu vejo que 5 mais 3 é igual a 3 mais 5, eu estou pensando numa conta específica, que eu consigo até calcular, né? O 5 com o 3. E eu posso trabalhar várias contas específicas. 10 mais 2, 2 mais 12. 2 mais 10, né? Os dois dão 12. Quando eu consigo perceber que na soma, qualquer soma independe a posição dos números, eu já estou começando com esse pensamento algébrico. Quer dizer, eu estou conseguindo fazer a generalização, estou começando a ver algo que serve para qualquer conta desse padrão. Isso é muito importante porque
Isso me ajuda, por exemplo, a perceber uma propriedade dessa operação, né, que é a soma, quer dizer, ela é comutativa, eu não preciso falar, nomear. Sim, a soma é comutativa, pega o aluno lá do primeiro ano, do segundo ano e vai falar, não, você tem que decorar o nome da propriedade. Não é isso que eu estou falando, mas é ir trabalhando com regularidades e observando padrões que ajuda a generalizar e a pensar como aquilo ocorre no todo. Não é fácil, às vezes, a gente pensar assim, o como fazer quando a gente não está acostumado. Mas tem muitas propostas interessantes e acho que hoje em dia a gente tem muitas propostas online de aula e acho que a tecnologia volta nesse ponto, quer dizer, quando eu quero perceber uma regularidade, talvez seja bom eu ter uma gama de material grande. Então, se eu vou precisar ter uma lista grande para começar a perceber o que tem em comum naquela lista, por exemplo, se eu estou fazendo uma conta de subtração, se eu aumento os dois números, que, né, o que está subtraindo, o que está sendo subtraído, eu permaneço aquela diferença. Então, perceber isso é importante que eu tenha uma grande gama. Né? Então, eu posso usar a calculadora para fazer essas contas, porque o meu objetivo naquele momento não é eu aprender a fazer a subtração ou pensar naquele cálculo. Pensar no padrão. Mas pensar no padrão. Se eu aumentei um e aumentei o outro, a diferença permanece igual. Né? E assim a gente teria inúmeros exemplos. Os probleminhas de número desconhecido, né? Você não precisa trabalhar com a álgebra que a gente trabalha já no Fundamental 2, mas perceber que se a gente... Qual número que a gente vai adicionar ao 5 que vai obter 7? Então, você já trabalha com essa ideia de número desconhecido, né? Sem falar de x ou y, que assusta muito, né? Às vezes. Até a base, acho que se preocupou de colocar nos anos iniciais, lá no texto, assim... não é esperado, não lembro as palavras que foram usadas, mas que use letras para os anos iniciais. Né? Esse tipo de coisa. Eles deixam explícitos que trazer a álgebra para séries iniciais é a percepção desse padrão. Eles falam muito em sequências numéricas, eles falam, quer dizer, é a percepção de padrões que a gente pode perceber não só pelos números, mas que nos ajude a generalizar. Então, uma sequência de figuras, por exemplo. A sequência de figuras. Então, assim, o que é que dá para ser generalizado? Então, isso é o início, algumas pessoas chamam de pré-álgebra, a base chama de álgebra. Né? Mas uma pergunta, nos anos iniciais, como você vê que não se fala mais em campo aditivo ou multiplicativo, mas se propõe a adição e a subtração, por exemplo, sem deixar muito colocado que fazem parte do mesmo campo conceitual. Não vê isso como um retrocesso? Acho que tem a ver com aquelas ideias do Verneau, né? Eu acho que está trazendo Verneau. Eu acho que assim, eles não citam campo aditivo, é verdade, ele fala de adição e subtração. Mas eu acho importante que o professor, essa pergunta é interessante no sentido de, acho que o exemplo que você trouxe e essa pergunta eles conversam, né? Se eu tenho 5 mais quanto dá 7, não necessariamente esse aluno vai fazer o 7 menos 5 para achar o 2. Talvez ele pense, 5 mais 2 é igual a 7, né? E isso é uma das coisas que o Verneau está falando, quer dizer, eles fazem parte do mesmo campo e diferentes maneiras de pensar pela subtração, pela adição. Que é um trabalho muito interessante do Verneau, né? É um trabalho interessante e é um trabalho que ele já faz tempo que ele está aprofundando essas ideias, né? Já veio para o Brasil, já trouxe isso para a gente pessoalmente, né? Vamos dizer assim. Eu acho que ter isso em mente, é claro, eu não sei se o fato deles não falarem ou se o fato deles falarem pode afetar. Eu acho que isso talvez tenha a ver com aquele assunto que a gente estava falando da formação de professor. Né? Acho que tanto o professor na sua graduação inicial, como
No estudo que a gente não para nunca, né? Não, a gente pode, né? começa, a gente não para nunca. Aprendendo. A gente está aqui num dia à tarde, fim de tarde, que a gente podia estar indo para casa, corrigindo as nossas coisas, preparando, planejando. A gente está aqui parado, conversando para pensar mais sobre isso. Quer dizer, essa ideia da gente estar sempre aprofundando significa que a gente tenha que entender melhor cada uma daquelas coisas. Acho que não dá conta de ter tudo. Eu acho que não é porque a base não colocou dessa forma, como o Vernon, né, trabalha, que o professor não pode trabalhar dessa forma. Né? Não, isso que eu acho que tem que ficar claro. Né, também, eu acho que até ele deve pensar que nem sempre vai aparecer como subtração, e que aparecer como adição pertence ao mesmo segmento. Eu concordo. Tem mais uma pergunta? A gente continua falando das unidades temáticas aí. Bom, a gente falou um pouco da geometria, né, e acho que acrescentaria só essa questão da gente tomar cuidado para não deixar a geometria de lado, que é uma tendência, né? E a gente acaba, como eu falei, priorizando algumas áreas em detrimento de outras. Então, a gente precisa desenvolver esse pensamento geométrico. A gente falou um pouco da álgebra, mas eu acho que a gente poderia falar um pouco da probabilidade estatística, né? Que também tem um foco bem grande, né? Algumas coisas aí que mudaram nessa trajetória quando a gente traz a probabilidade estatística. Eu acho que tem uma questão de trazer aquilo que nem tudo pode ser determinado, que está aí na base, que pensar nesse acaso, pensar que nem sobre as chances, sobre o que não pode ser previsto, é um trabalho também da escola, para a gente não pensar assim, toda causa gera necessariamente um efeito, e um efeito único que é uma visão reduzida da realidade, né? Além disso, como a gente falou do letramento, aquela coisa de realmente eu estou conseguindo interpretar um gráfico, a gente está aí à beira de umas eleições, quer dizer, o que são todas essas pesquisas, o que são essas margens de erro, como são esses gráficos interpretados? Inclusive, uma das habilidades, né, do Ensino Fundamental 2 ela pede para trabalhar, analisar gráficos que podem estarem errados ou podem manipular. Então, tem esse lance de analisar criticamente e perceber que um gráfico está sendo usado para manipular, por exemplo, né? Então, tem que ter esse olhar mais crítico mesmo, né? Eles trazem bastante essa análise, né? Eles falam de economia, eles falam, no Fundamental 2, eles já pensam nesse aluno que já construiu uma série de habilidades que o permite já investigar de uma maneira crítica, né? Uma análise crítica. E para que isso seja possível, porque não adianta se eu estou lá no 8º ano, no 9º ano, chegar e querer que o aluno faça isso, se isso não foi trabalhado em todas as séries, né? Quer dizer, se isso não foi construído aos poucos e ele não foi se apropriando e acho que até por isso que também as habilidades para realizar pesquisa acontecem também desde o Fundamental 1, né? Para quando ele chegar no Fundamental 2 e no ensino médio, ele já tem uma... É muito forte, né? Essa questão de coleta de dados, e tabulação dos dados, organizar tabelas, apresentar no gráfico. Isso é muito forte. Acho que a gente só tem que tomar um cuidado quando vai para a prática de todas as séries não fazerem o mesmo tipo de gráfico, não fazerem a mesma pesquisa, que isso às vezes a gente encontra, né? Então, há que ter uma conversa interna dentro da escola, de assim, que é? Então, o primeiro ano vai fazer um gráfico de barras, será que o terceiro já consegue fazer um de barras duplas? Ou será que a gente já consegue pensar num 5º ano, talvez, a gente já consegue pensar num gráfico de setor, né? O famoso de pizza. Então, assim, como registrar, porque você falou também dos registros, né? Dessa produção. Então, como registrar, como organizar, tudo isso precisa ter uma gradação para a gente não ficar fazendo mais do mesmo. Né? Isso é importante. Mesmo, né? Uma perguntinha aqui. Na verdade, a maior discussão que temos na educação básica é o planejamento num todo. Você acredita que todos os envolvidos na instituição escolar precisam falar a mesma língua? As unidades temáticas deveriam ser discutidas com todos da equipe?
Uma pergunta simples essa, hein? Eu acho que assim, unidades temáticas que ele está falando são as unidades temáticas da base, né? Que a gente está falando, números, geometria, da matemática. Porque essa pergunta me lembrou, pensando na palavra temática, né? Quando a gente começava a trabalhar para projetos, que a gente punha um tema que todo mundo da instituição tinha que fazer o mesmo tema com todo mundo, com todas as matérias, e que o aluno... Como projeto. Então, mas acho que hoje em dia a gente já evoluiu nessa ideia de projeto e já consegue fazer projetos mais reais, né? No começo, que isso começou a ser mais difundido, parece que a gente não sabia bem o que fazer. Então, a gente pegava um tema e todas as matérias de todos os anos tinham que falar daquele tema. A gente entrava na sala, o aluno falava, ai não, porque não tinha mais o que... não aguentava mais, né? Não aguentava mais. Então, assim, eu acho que tem que ter algumas conversas para que haja essa gradação, para que não caia nisso que a gente está falando de todo mundo fazer mais do mesmo. Acho que isso não é possível em todos os planejamentos, porque cada grupo tem algumas demandas que precisa planejar entre eles. Sim. Então, eu acho que algumas conversas durante o ano tem que alinhar aquela conversa que a gente estava falando, né? Eu estou sabendo que o meu colega que vai trabalhar com os meus alunos o ano que vem, daqui a 2 anos vai fazer, para ter um significado, ter uma linha, ter uma conversa para aquele aluno. Uma continuação do trabalho mesmo, né? Agora, se a gente está pensando em projetos, se a gente está pensando em resolução de problemas, não é aquela igualdade estrita. Eu acho que se a gente for para o capítulo inicial da base, ele até fala assim, o que tem que ser igual? Tem que ser igual que todos têm que ter direito à educação no mesmo sentido. Agora, eu não preciso fazer a mesma lista de problemas ou eu não preciso fazer exatamente o mesmo projeto. O que a gente tem que ter em mente é assim, quais são os objetivos da gente fazer um projeto? Então, o que a gente quer desenvolver? A gente quer desenvolver algumas habilidades dentro de probabilidade estatística e algumas de grandezas e medidas. Então, eu posso fazer um projeto diferente do meu colega, desde que aqueles objetivos sejam preservados. Sim. Mas, então, não é ser uma igualdade estrita, mas não pode ser também o samba do crioulo doido, né? Quer dizer, cada um faz uma coisa. Porque eu acho que uma coisa importante é isso da gente ter um documento, né, que é isso, que sirva de base, mas que acho que cada escola, cada realidade, cada professor pode fazer o seu caminho, o seu trajeto. Pode fazer o seu caminho. Eu estava pensando dentro de uma mesma escola, Sim, ter uma linha, mas a pessoalidade do professor, né? É isso, aquilo que não engessa. Eu acho que é importante ter os 2 parâmetros. Eu acho que um dos grandes desafios, além de entender bem o documento, eu acho que é a formação. Você que tem bastante experiência com formação de professor, né? O que você sente, assim, que os professores... Não sei se você já está conversando com muitos deles, a dificuldade, o receio, o medo. Eu acho que a primeira postura nossa, né, quando a gente se depara com o novo, é o receio. O que é, né? Eu vou ter que jogar tudo fora. E acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente pensa numa formação. Você chega num lugar de formação de professor, tem muitas coisas muito interessantes que aquele grupo faz. Se você desconsidera tudo aquilo, como você vai falar para ele considerar o que o aluno pensa se você desconsidera todas essas iniciativas? Eu acho que essas ações como se inteirar do documento, ver exatamente o que ele diz, ver o que perpetua, o que mudou, ver coisas que documentos anteriores já indicavam e que a gente ainda não fazia. Então, assim, é uma tendência de que precisa mudar mesmo. Então, a primeira coisa é conhecer o que essa base faz e acho que quem está assistindo já está fazendo isso, né? Porque está assistindo essa série, deve estar lendo o documento, não sei se participaram das discussões na elaboração desse documento, que também, mas a gente... foi uma possibilidade. Né? Foi uma possibilidade, a gente percebeu que muitas pessoas fizeram isso, né? Participaram, mandaram sugestões, acompanharam o que estava sendo discutido. Então, assim, acho que a primeira coisa é entender o que muda, né? Só que nada muda se for no papel. Quer dizer, ter um documento e arquivar aquele documento não ajuda em nada se nós, professores, não formos
pensar no que isso é importante e qual é o ganho disso para a nossa prática. Então, eu acho que dentro da formação de professor tem que ter um diálogo aberto dos dois lados, quer dizer, essa pessoa que de repente estudou algumas coisas que pode contribuir para aquele grupo, ouvir o que aquele grupo está sentindo de necessidade e conseguir trazer algumas coisas e articular o que faça sentido de fato. Então, pensar que todo mundo vai ter que estudar o que esse documento, que é um documento que a gente tem mais um tempinho, mas ele vai ser implantado, né? Sim. As editoras já estão se organizando bem, né? E não é de hoje. Obras, acho que desde que a base começou a ser pensada e discutida, as editoras, os autores já estão olhando assim, como que eu tenho que dar recursos para que esse professor possa trabalhar de acordo com o documento. E fazendo as adaptações, o bom é que não está implantando em 2018, é que a gente tem o tempo de fazendo as adaptações aos poucos, porque não adianta a gente tirar o chão e mudar. Então, se eu não sei o que é álgebra no Fundi 1, né, se eu não sei o que é essa álgebra, primeiro entender o que ela é e perceber, será que eu não faço isso? Tá. E se eu faço um pouco, será que eu poderia fazer de uma maneira mais regular, de uma maneira que aquilo tivesse mais claro, ou que aquele... Né? Sistematizar mesmo isso. Então, eu acho que, a partir do entendimento do documento, olhar para a prática e perceber aonde que a gente está precisando fazer algumas mudanças ou não. E daí buscar dentro das possibilidades de formação, curso, webinars, o que quer que seja, onde que a gente pode se instrumentalizar com estratégias, recursos, para que aquilo possa nos auxiliar sem tirar o chão, né? Porque se eu paro de fazer o que eu fazia, mas não sei como fazer o novo, o que fica nesse vácuo? Complicado. Então, isso fica bem complicado. Eu acho que você já meio que respondeu a outra pergunta, né, com a sua fala, que é: que dicas você daria para os novos professores, mas formados no modelo ainda tradicional? Eu acho que todos nós somos formados no tradicional. Então, eu lembro, no começo da prática, vou contar uma história da minha experiência, mas eu vou dizer primeiro que antes a gente tem que acreditar. Acreditar que aquilo é bom, entender por que essa mudança foi feita e perceber que não é mudar por mudar, mas assim, que ganho tem em pensar diferente. Eu lembro, no começo da minha prática, que, gente, história simples, que eu fazia uma operação de subtração de uma maneira e eu percebi que um outro procedimento, então estou falando de técnica, né? Auxiliava os alunos a entenderem melhor o que era aquela troca, né, que a gente chamava de empréstimo antigamente, né, que era aquela troca. Só que eu sabia fazer de um outro jeito. Então, eu lembro que eu fazia do jeito que eu achava que devia ser na lousa e voltava para a minha mesa e fazia do meu jeito para conferir se eu tinha feito certo. Então, eu acho assim, primeiro a gente tem que acreditar que aquela mudança é boa e entender, eu dei um exemplo de técnica, mas que não é se ater a técnicas, mas ir muito além delas. Aí, buscar recursos que possa auxiliar a fazer essa mudança, porque do jeito que eu aprendi, do jeito que eu quero ensinar, o que é que eu preciso fazer diferente. E não não desistir diante de obstáculos como esse que por que eu contei essa historinha? Porque é muito mais difícil. Se eu falasse, não, deixa eu ensinar do jeito que eu sei, que para mim é mais fácil. Tá, para mim é mais fácil, mas é o que eu acho que vai propiciar uma melhor aprendizagem para o aluno. Então, a gente, como professor, vai passar por um desconforto nesse momento inicial em que a gente reformula a maneira de fazer. Mas, se a gente acredita, se a gente percebe por que isso é melhor, a gente consegue lidar melhor com esse desconforto até a gente se reorganizar, porque a gente está aprendendo também, a gente está no papel de aprendiz na hora que a gente busca o novo, né? Então, não é sempre confortável, mas se a gente vê uma finalidade naquilo que é propiciar uma melhor forma de desenvolvimento,
acho que a gente pode conseguir fazer isso de uma maneira que esse incômodo não seja uma coisa trágica, pesada, desestimulante. Eu acho que é uma batalha, mas é uma batalha que vale a pena. Muito bem. Eu acho que os cursos de licenciatura vão ter que fazer alguns ajustes, né? Eu acho que quem já é formado é isso que você falou, tem que buscar, né? A formação tem que ser sempre, né? Durante a carreira, uma formação continuada. E eu acho que já tem alguns cursos que já estão sendo construídos focados mais nessas novidades todas, né, da base. Então o professor tem que ir atrás disso, né? Tem que ir atrás. Eu acho que a gente tem muitos formatos de cursos diferentes, instituições diferentes, e propostas diferentes. Mais adequado para um ou para outro, dependendo do perfil, né? Dependendo do perfil. Mas eu acho que a gente também tem muito mais possibilidade em buscar novas formas de fazer em eventos pela internet, sim, em eventos também. gratuitos. Acho que a gente tem uma oferta hoje em dia muito grande, né? Que não é só presencial nos grandes polos, mas a gente tem mesmo para quem está à distância. Então, eu acho que tem muitas instituições fazendo trabalhos sérios para poder ofertar para pessoas que estão mais distantes ou pessoas que estão com o tempo mais exíguo, momentos de aprofundar em alguns determinados pontos. Isso me lembrou uma coisa que a gente estava discutindo antes também, que é aquilo de a base traz um monte de habilidade. Será que eu tenho que fazer uma atividade para cada habilidade? Né? E isso é uma outra coisa que no meu começo de carreira eu ouvi as pessoas falarem assim, uma boa atividade é uma atividade que contemple vários objetivos. E aí eu falava assim, gente, como que uma atividade pode contemplar vários objetivos, né? E aí é interessante como a gente vai buscando informações e vai estudando e vai aprendendo. Então, se a gente pensar, por exemplo, lá no segundo ano do Fundamental 1, né, tem lá na geometria, descrever um padrão ou uma regularidade de sequências repetitivas e de sequências recursivas por meio de palavras, símbolos ou desenhos. Daí tem outro, descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas, em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Se eu começo a pensar que eu quero pensar no que não varia, pensar no padrão, pensar na regularidade, eu posso fazer uma atividade que duas habilidades estão sendo contempladas aí. Ou, na hora que a gente fala assim, que eu preciso pensar em alguma operação específica, que eu preciso pensar em resolução de problemas, que eu consigo pensar numa atividade que reúnam várias habilidades. Então, isso em termos de tempo também dá mais conforto para o professor, né? Isso de eu conseguir olhar para aquilo e pensar vários objetivos. E aí, como a gente estava falando dessa oferta que a gente tem hoje, pelos meios de comunicação, a gente consegue estudar atividades que tenham mais do que um objetivo, comparar com a base, e isso pode facilitar a busca de caminhos para a nossa prática, para pensar no nosso currículo, para pensar no nosso planejamento. E pelas habilidades, algumas a gente consegue perceber que são mais específicas, né, que eles pontuam mais, né, e outras são mais genéricas. Então, varia um pouco também, né, do tipo de habilidade, né? Do tipo de habilidade que a gente quer desenvolver. Não esquecendo daquelas gerais que a gente falou, isso, né, de trabalho em grupo, de interação entre pares, quer dizer, todo, né? Que não é só fixar no cognitivo, né, mas é pensar tudo isso junto. Tem... Mais alguma coisa aí? O nosso tempo Dúvidas? Não. Não? Então, mais alguma colocação, professora? Não, acho que, assim, é amplo, acho que a gente tem que estudar, acho que cada vez que a gente lê de novo, a gente encontra algum aspecto que a gente não tinha se atentado. Então, é um documento que a gente vai ter que manusear bastante nesse início, até que aquilo... converse com o nosso planejamento de uma maneira mais fluida, né? E vamos sempre tendo novos materiais, novos desafios para ampliar
essa conversa inicial do que é essa base. Muito bem. Sônia, muito obrigado pela presença, né? É muito bom ter profissionais que estão preocupados e que estudam a base, né? E, então, em nome da editora, muito obrigado. E para continuar o trabalho, né, um recadinho aqui que o próximo encontro é sobre língua portuguesa. Qual é o dia? Qual é o dia? 27 de setembro. Ah, sim. 27 de setembro às 17 horas, então, língua portuguesa com Cristiane Mori. Então, até o próximo. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, professora. Tchau, obrigada. Eu que agradeço aqui a possibilidade de participar. Obrigada. Obrigado.